Bem, então vamos começar os nossos estudos dessa semana. O capítulo escolhido é o 17, Sede Perfeitos, e o tópico 8, a virtude. Muito bem, esse tópico, esse capítulo do Kardec, é um verdadeiro roteiro de espiritualidade, do caminho que a gente deve perseguir para poder alcançar a perfeição. Claro que a perfeição aqui no sentido de várias e várias encarnações, e não de uma única existência. Aí até alguém pode assim me perguntar, mas então a gente não consegue atingir a máxima evolução possível para não ter que incorporar, para não ter que reencarnar novamente em uma única vida? Ou seja, é muito improvável, mas pode ser que essa seja a última. Ter uma única encarnação, isso, o Espiritismo, pelo menos, a gente não acredita. Não faz parte da lógica espírita, porque senão teria alguém nascido com privilégio, Alguém teria nascido melhor do que todo mundo, que numa única encarnação ele consegue atingir aquilo que o budismo chama de nirvana, Então não faria sentido. Então é muito improvável. A gente pode olhar para trás. O próprio Buda teve várias encarnações antes, e aí naquela encarnação específica ele atinge a progressão espiritual. Um caso evangélico também, que é bastante comentado, é o de Paulo, apóstolo. Ele, inclusive, tendo vindo perseguidor dos cristãos, consegue se arrepender e reformular toda a sua vida. Então ele é o exemplo mais nítido, mais firme que a gente conhece de reforma íntima, e ele se dedica então em toda a sua vida a promover o evangelho, reparar os males que ele fez e ascender espiritualmente a faixas vibratórias mais elevadas. Então, provavelmente depois dessa encarnação ele não deve ter mais sido obrigatória a reencarnação. Mesmo assim, a gente não tem certeza. É possível ainda que ele tenha tido alguma reencarnação expiatória, educadora, e depois, então, ele atinge a quinta dimensão. Quando a gente fala em quinta dimensão, é porque na quinta a gente não tem mais a obrigação de reencarnar, mas a gente às vezes escolhe reencarnar para continuar a reforma íntima. E a partir da sexta, com certeza, não precisa mais. Então a quinta, a gente pode reencarnar em outros planos, ela é uma reencarnação regeneradora, e a partir da sexta dimensão, já a gente não precisa mais reencarnar. A gente tem uma vida plenamente espiritual. E se reencarna, aí reencarna como missionário. Então Kardec faz para a gente esse roteiro. Vamos lembrar, qual é a missão do Espiritismo? É nos auxiliar na transição planetária. O Espiritismo veio como o Consolador prometido. Na etapa final dos cumprimentos dos preceitos evangélicos, então passados 2000 anos, o Espiritismo surge no século XIX como roteiro e consolo, trazendo a mensagem que a vida continua, que a lei de justiça é uma lei que se baseia em causa e efeito, e que a prática que vai nos trazer a salvação é a caridade e a instrução. Que engraçado que a gente se lembra muito da frase fora da caridade não há salvação. Mas a gente tem que lembrar que o Espírito de Verdade ele fala do amai-vos e instruí-vos. Outro dia eu estava até ouvindo um palestrante e que ele estava tentando criticar, de certa forma, o Espiritismo, para dizer assim, não, porque os espíritas acham que só se salvam pela caridade. Esse tipo de comentário é de quem não conhece o Espiritismo, a fundo, pelo menos. Porque o Espiritismo, a gente se baseia sempre no amai-vos e instruí-vos. Não é só a ideia da caridade. A caridade, ela move montanhas, ela cobre uma multidão de pecados, ensina para a gente o Evangelho. Mas, sozinha, sem a instrução, continua sendo uma fé cega. Então, a premissa do Espiritismo é o estudo, é a compreensão. E eu vi um comentário
no grupo do curso de passes, acho que ela não está mais aqui agora nesse momento, mas ela falando que o quanto ela está gostando de estudar e como isso acabou virando uma coisa que está motivando ela a querer estudar cada vez mais. E isso acontece mesmo, né? Na medida em que a gente vai se esclarecendo, que a gente vai compreendendo, parece que a gente não consegue mais parar, a gente não consegue mais deixar de estudar. A gente começa a entrar num fluxo de vontade de saber mais, né, que é incrível. E é justamente sobre isso que tratam diversas linhas de escolas iniciáticas, escolas hinduístas principalmente, mas também linhas de filosofia e linhas da psicanálise, porque essa é a sublimação, né? Enquanto a gente antes se prende ao prazer simplesmente das coisas terrenas, né? Então a ideia da Kundalini, que ela é terra-terra, né? Que ela está no chakra raiz, e na medida em que você vai movimentando essa energia, ela vai subindo para as esferas mais elevadas até ela chegar no coronário, né? O que está no frontal e no coronário? A mente, o conhecimento, né? Então, à medida que a gente alimenta o saber, a curiosidade espiritual, né, a prática espiritual, a gente vai sentindo mais alegria, contentamento com esse conhecimento que vai sendo adquirido, né? E a gente quer sempre saber mais e mais e mais, a gente vai sentindo um verdadeiro júbilo, uma verdadeira alegria de saber mais. Só que a gente tem que romper aquela barreira inicial. Isso também eu acho que é algo como qualquer prática, né? Se você começa a aprender um instrumento musical, os primeiros momentos são muito difíceis, a gente tem vontade de desistir. Quando a gente começa a aprender línguas, né, é muito difícil o momento inicial da gente poder aprender as línguas. Depois, a gente aprendendo a língua, a gente começa a se integrar melhor e a gente começa a desenvolver e aí ganha uma dimensão realmente de alegria e, né, se integra, se motiva naquele aprendizado e produz efetivamente uma sensação de júbilo. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para a gente. Instruí-vos, porque essa instrução vai trazer um engrandecimento de alegria. Então o Kardec faz um roteiro, né? Ele diz aqui, olha, no início do capítulo 17, sede perfeitos. Então, em que significa essa perfeição? Que não é uma perfeição fechada, concluída, porque o único ser perfeito é Deus, o Criador, a fonte criadora, né? Então, nós somos perfectíveis, ou seja, a gente vai caminhar cada vez mais para alcançar a perfeição, mas nós nunca nos tornaremos o Criador. Então, mas a gente vai alcançar patamares muito, muito elevados de perfeição. Os livros espíritas nos ensinam, e outros livros esotéricos também, que um espírito até o nível até o nível angélico ainda está sujeito a erros. Ele deixa de errar, portanto ele se torna infalível quando ele atinge o patamar crístico. Então, só não erra quem é Cristo. Isso aqui dá para diminuir um pouco a nossa ansiedade, né? Porque eu, por exemplo, se pudesse por mim, já não queria mais na outra encarnação errar de novo. Mas não adianta. A gente precisa ter essa clareza. A gente precisa ter essa clareza de que nós vamos continuar evoluindo lentamente. Vamos diminuir a ansiedade aí. A gente precisa aceitar a nossa falibilidade. A gente precisa aceitar que a gente erra. A gente precisa aceitar que a gente errar é parte do processo de aprendizado. Até para desenvolver em nós a humildade. Aquela humildade que o Kardec fala no início dos gregos. Sócrates, só sei que nada sei, né? O Sócrates, ele tinha uma característica de humildade diferente do que a gente conhece hoje. A gente às vezes associa humildade àquela pessoa que é diminuída, aquela pessoa que é coitadinha, aquela pessoa que
que é invisível, né? Como se ela fosse frágil, como se ela fosse alguém, no fundo, menor do que os outros. E não é isso que é a humildade. A humildade, ela traz uma fortaleza. A humildade traz uma coragem intensa, uma confiança muito grande, né? E o Sócrates, ele era até aos olhos dos outros atenienses, dos outros gregos, arrogante, porque ele provocava as pessoas sobre a verdade. Ele instigava as pessoas, ele tinha coragem de falar, mas ele sabia que ele ainda era ignorante, porque o conhecimento é absoluto, é inalcançável, o pleno conhecimento. Mas você pode cumprir etapas de conhecimento. Mas a pior coisa que pode existir é alguém dizer assim, eu tenho certeza. Gente, depois de Einstein, teoria da relatividade, se alguém tem certeza, devia sair desse planeta. Acho que não se deu conta disso, né? Assim, tudo na nossa vida é incerto, é relativo. Há uma certa previsibilidade, mas pode haver o imponderável. E isso é parte das provas e expiações de quem vive num planeta como o nosso. Não dá para a gente ter controle sobre tudo. O controle demasiado está associado ao orgulho. É um processo obsessivo, neurótico, né? Então, a gente tem algum controle na vida e é razoável que a gente tenha. Mas pretender certeza e pleno controle, isso é um desvio de equilíbrio psíquico que precisa ser tratado. Então, a humildade passa pela convicção de que nada se sabe e que nada se irá saber nessa vida. Ainda assim, a gente deve continuar se instruindo, né? Por quê? Porque em algum momento a gente vai se tornar um virtuoso. Então, associem a ideia de alguém que aprende um instrumento, como eu mencionei antes, né? Você pode não chegar a ser o primeiro violinista da orquestra de Berlim, mas você pode aprender a tocar algumas melodias, né? E se não for o violino, talvez o violão, que é mais fácil. E isso já vai ser suficiente para se empenhar ali em uma harmonia, numa música agradável. Então, o nosso processo evolutivo, nessa encarnação, dificilmente ele vai alcançar esse nível virtuoso de alguém que não erra. Bom, alguém que não erra com certeza, mas alguém que erra pouco, vamos dizer assim. A gente vai continuar errando. Então, a gente precisa da humildade. E quando a gente aceita que a gente erra, o que acontece? A nossa crítica para o outro diminui muito. Porque se a gente erra, por que a gente vai exigir que o outro não erre? Então, nas relações humanas, passa a ter a premissa de que o outro vai errar. E às vezes vai errar feio. Vai errar contra a gente. Vai nos trair, vai nos magoar, vai ferir as nossas expectativas, vai nos surpreender, às vezes, negativamente, né? Vai nos abandonar, entre aspas, e assim por diante. Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas a ilusão que nós temos da forma de vida, até pelos contratos, pelos sacramentos, é de que as coisas são para a eternidade. E aí, em nome de promessas, a gente às vezes cria um ambiente extremamente violento, desrespeitoso, uma convivência nada saudável. E eu estou falando só de casamento aqui, estou falando de convívio em geral. Isso pode estar acontecendo no trabalho, isso pode estar acontecendo com amigos, isso pode estar acontecendo com parentes, né? Não adianta forçar, sabe aquela coisa de passarinho livre é o passarinho que fica de fato feliz, né? O canário que canta melhor é o canário livre. Aprisionado, ele está cantando de tristeza e sofrimento, porque ele está preso, né? Então a gente precisa ter essa noção de liberdade. Não é a liberdade só para a gente, é a liberdade para o outro. Essa compreensão do caminho da perfeição que percorre a liberdade, a nossa liberdade e a liberdade do outro. Então Kardec fala primeiro dessa perfeição, depois ele vai falar do homem de bem, onde ele traz as características de virtude, né? Do homem que procura o bem. O homem de bem não é o homem que já alcançou o bem,
mas é o homem que procura esse bem. É o homem que segue a trilha do Evangelho de Jesus. Depois, os bons espíritas, que obviamente que se você procura ser um homem de bem, então você se encaixa na perspectiva do Espiritismo. E aí, a ideia da caridade, a ideia da instrução, isso resume também o roteiro. Fala da parábola do semeador, porque é importante também a gente compreender que nós temos que semear na nossa vida e que o que a gente planta, não necessariamente a colheita será nossa, a colheita é divina, a colheita é do Cristo, porque o que a gente planta é o bem e o bem não é nosso, mas em algum momento isso retorna para nós, não necessariamente nessa existência, pode ser nas outras, e assim por diante. Então ele vai falar depois do dever, da virtude, os superiores e inferiores, e o cuidado do corpo e do espírito, que também era um conhecimento grego. Um capítulo muito interessante, sugiro que vocês leiam em casa, quem já está pegando a prática do estudo, leiam em casa, leiam no Evangelho no Lar. Aliás, vale a pena reforçar a importância de se fazer em família o Evangelho no Lar, mesmo que os outros não queiram participar, mas sempre fazer um convite no horário certo, no momento certo, e aí, se puder, ler esse trecho que a gente escolhe aqui na semana, que já é um preparo, é um reforço também, uma meditação daquilo que eles estão recomendando. Então, vamos entrar agora diretamente na virtude. Vejam que Kardec sempre faz um roteiro muito próximo daquilo que era ensinado pelos gregos. E eu, em particular, acho que aqueles ensinamentos trazidos por Sócrates, Platão e alguns dos seus antecessores, como Heráclito, como Parmênides, e até mesmo nas tragédias gregas, como Sófocles, Exídio, etc., são ensinamentos perenes, permanentes, insuperáveis. Por mais que se evolua na ciência, na filosofia, em outros parâmetros, o que a gente percebe é que aqueles saberes foram trazidos em missão. Eu não sei se os filósofos eram missionários, mas eles estavam imbuídos de uma revelação espiritual. Eles eram ali responsáveis por trazer muitas informações que hoje para a gente são válidas. Então, quem também quiser estudar um pouco da filosofia clássica, eu recomendo, porque isso é empregado em todas as ciências. Eu estou agora concluindo a minha dissertação de mestrado e havia um conceito que eu acho, interpretei como ainda sendo mal formulado no direito, e mesmo depois de grandes pensadores que vieram, como Kant, e vários juristas, etc., e eu fui encontrar essa resposta nos gregos, nos pré-socráticos e em Sócrates. Quer dizer, uma coisa de 2.500 anos atrás. O conceito lá é mais claro, é mais fácil de aplicar do que depois todos os desmembramentos que a ciência e a filosofia tiveram nos séculos seguintes. Então, Kardec faz a mesma coisa. Kardec vai lá na origem. Ele vai lá beber sobre isso. Então, ele vai falar da virtude, do dever, do cuidado de si, que são conceitos que estavam presentes nos gregos. Não é o Kardec que está trazendo isso. Kardec não está inventando isso. Ele está apenas fazendo uma leitura do Evangelho e associando aqueles textos clássicos dos gregos. Como quem diz, Jesus sabia dos gregos quando ele falava do seu Evangelho. Só que ele nunca precisou fazer uma citação, né? Jesus não veio aqui trazer uma enciclopédia de conhecimento. Jesus não escreveu uma única linha e deixou isso para a gente. Ele não queria ser julgado por textos. Ele não queria ser criticado por uma linguagem que ficasse temporal, né? Como a gente faz. Hoje em dia a gente olha os textos antigos com o olhar do século XXI e começa a fazer uma série de comentários sobre aqueles personagens. Não, fulano era racista, não, ele não sabia disso, ele errou naquele ponto. Então a gente começa a fazer até uma crítica com uma certa superioridade, uma certa arrogância no tempo, né?
Então Jesus ele opta pelo conhecimento vivido, praticado no Evangelho e exemplificado e depois narrado pelos intérpretes que o seguiram. Então os evangelistas são, alguns deles, apóstolos, como João, né, e Mateus, que era Levi, que era discípulo dele direto, enquanto que Marcos e Lucas, por exemplo, Marcos era seguidor de Pedro, se me falha a memória, e Lucas de Paulo. Então eles não conheceram Jesus, então eles já são intérpretes secundários, né? Ouviram as palavras dos apóstolos e transcreveram. E depois tem vários outros evangelhos considerados apócrifos, alguns de apóstolos e outros também de seguidores mais tardios. Mas o que importa é o conteúdo, por isso que Kardec traz para nós o conteúdo moral, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro fascinante, incrível de conhecimento, pelo zelo, pelo cuidado, pela pesquisa e pela revelação espiritual, trazendo aquilo que é o coração da mensagem de Jesus, o cerne da mensagem. E justamente nisso, até no meio, se vocês olharem esse capítulo, é exatamente, né, a parte central aqui do livro do Evangelho, ele traz essas ideias gregas. E na virtude, nós precisamos compreender o seguinte: segundo o Espiritismo e também o Evangelho, ninguém nasce virtuoso. A virtude não é uma característica nata no ser humano. A virtude é uma característica a ser aprendida. Quando Nicodemos fala sobre Jesus, pergunta a Jesus, como é que se evolui, como é que se alcança o reino de Deus, Jesus diz que tem que nascer de novo. Então aqui está a métrica do efeito do aprendizado, né? A gente nasce, vive uma experiência, desenvolve algumas características, erra, nasce de novo, corrige aquelas características, passa um pouco por aquelas circunstâncias que a gente provocou, aprende com elas, né? Então, consequentemente, a gente sofre um pouco do veneno que a gente aplicou, e depois retorna com o aprendizado, com o conhecimento, e assim, passo a passo, vai evoluindo. Então, a virtude é algo que a gente deve almejar. A virtude é algo que a gente deve pretender, que a gente deve ansiar, que a gente deve olhar como um objetivo. Aristóteles, que foi um filósofo que veio depois de Sócrates e Platão, tentou fazer para um dos seus filhos, Nicômano, um manual, digamos assim, né? Era um manual de ética. Então, ética, o livro se chama Ética a Nicômano, se alguém quiser ler. Nesse manual, ele basicamente diz que o caminho da ética é o caminho do meio. Porque tudo que você fizer de um extremo a outro não vai ser saudável. Então, que o ideal é você procurar a moderação. Para aquele momento, foi um grande ensinamento, um grande roteiro. Eu diria até que hoje isso nos ajuda muito, né? Porque tudo aquilo que a gente faz de alguma forma com moderação nos leva para um caminho razoável, nos leva para um caminho de certo equilíbrio. Mas só a moderação não nos leva ao reino de Deus. Só a moderação não é capaz de nos transformar intimamente para que a gente alcance a salvação, ou a gente realmente chegue na reforma íntima de não precisar reencarnar de novo. Então, a moderação é algo que serve ali como aulas iniciais, como um aprendizado inaugural. Então, há 2.500 anos atrás, perfeito, né? A gente pensar que, olha, moderação. Então, Aristóteles diz, olha, comece a ter uma vida moderada. Tá bom. Então, se a gente aprendeu isso lá atrás e vem praticando, ótimo. Mas agora não. Agora a gente tem que ir além da moderação. Qual é a mensagem de amor que Jesus traz? Jesus, ele diz assim, olha, resuma os mandamentos, né? Aí Nicodemos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus diz o quê? Então, agora, amem como eu vos amei. E o que é isso? É o amor
incondicional. É o amor desinteressado. Porque, às vezes, quando a gente diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, pode haver escondido um interesse, não pode? Então, eu dizer assim, eu vou amar ali o Reinaldo porque eu quero que ele corresponda ao amor que eu tenho por ele. Eu espero que ele corresponda, que ele me traga amizade, respeito, né? Parcimônia, partilha e uma série de coisas, admiração mútua e assim por diante. Então, nessa mensagem de Jesus, que a gente vem ao longo dos séculos, dos últimos 2000 anos, a gente vem discutindo, é ainda uma armadilha interpretada de jogo de interesses. Quando a gente se propõe a ter um relacionamento com alguém, um relacionamento romântico ou um relacionamento de amizade, a gente pressupõe esse interesse. Né? A psicanálise, por exemplo, fala que nós amamos o outro com a intenção que o outro nos ame. Aquilo que a gente ama no outro, na verdade, é tentar desenvolver no outro o desejo para que nós nos tornemos objeto de vontade dele, de desejo dele. Que o outro nos deseje, que ele queira a nós. Né? Que isso vem lá do momento da infância, quando o bebê tenta chamar a atenção da mãe e fazer com que ela fique com ele, o bebê, né, menino ou menina, fique com ele o tempo inteiro. Então, assim, não é isso que a criança faz? A criança, se deixar, enquanto ela estiver acordada, ela quer que você fique com ela. Então, ela quer colo, quer mamar, quer atenção, quer balançar, não é isso? Né? Então, ela quer, se você estiver junto, eu me lembro, a minha primeira filha, né, novinha, bebezinho, a gente fazendo a noite de Natal, ela nasceu em outubro. Então, chegou no Natal, ela estava com 2 meses. Aí fizemos, esperamos ela dormir, porque a gente ia fazer a ceia de Natal. Quando ela dormiu, a gente botou no quarto. Isso já era umas 11 horas da noite, assim. Porque a gente ia fazer, imagina, os adultos, né? Natal, ninguém vai ficar em silêncio por causa de um bebê, né? Todo mundo quer comemorar, quer fazer festa, quer dar presente, amigo oculto, aquela coisa e tal. Então ela ficou lá no quarto, com a babá eletrônica. 2 segundos, começa a chorar. Aí sobe, pega de novo, tenta fazer dormir. Fizemos isso umas 5 vezes. Chega uma hora e falei, bom, desiste. Põe ela aqui embaixo mesmo no carrinho. Dormiu. Por que ela dormiu? Porque ela queria atenção, ela queria sentir a gente ali, né? O bebê, ele deseja estar próximo, principalmente da mãe, né? Mas o bebê quer a atenção, ele quer o amor para ele. O bebê é do extremo egoísmo, se a gente pudesse dizer assim, né? Ele não tem esse sentimento elaborado do egoísmo, mas ele quer essa extrema atenção. E nós guardamos isso. Isso faz uma impressão mental, né, que nos governa a vida inteira. Então a gente sai procurando pessoas que nos amem. A gente não consegue ter um amor intransitivo. Né? Assim, eu amo sem precisar de nada. Não, eu amo, né, amo o mundo, amo a natureza e tal. Se alguém acha que ama assim, parabéns. Mas eu acho que não. Se olhar fundo na alma, vai ver que a gente ainda está muito condicionado a uma reciprocidade. Então a gente produz, né, uma relação que ela é imantada, ela tem um magnetismo que espera uma retribuição. Então Jesus diz assim, olha, parabéns para vocês, estão aí evoluindo já, né? Revelação lá desde Abraão, 4.000 anos, falando, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que já tinha 4.000 anos. Nós já estávamos com essa lição há muito tempo, né? Ele diz assim, bom, agora chegou o momento de vocês pretenderem alcançar o reino de Deus. Então, a moderação só não é suficiente. Vamos aí dar uma melhoradinha, vamos melhorar essa pressão aí, essa reforma íntima, né? E agora é buscar o amor incondicional. Ele disse assim, ó, esse amor por interesse já está bem, vocês já sabem lidar com ele, né? Tem umas coisinhas para melhorar e tal, mas vocês já entenderam a mensagem. Já dá para amar por interesse. Agora não. Agora é amar incondicionalmente. Então você vai amar, mesmo sabendo que o outro não vai te tratar bem, mesmo que o outro ele não tem o dever nenhum de retribuir o seu amor. Nenhum. Né? Não adianta criar filho para depois, quando ficar velho, o filho cuidar da gente. Não. Criou o filho para o mundo. Né? Minha mãe dizia isso, filho a gente cria para o mundo. Então a gente tem que ter esse amor incondicional. Né?
A gente tem que saber olhar o outro como o outro é, tentar compreendê-lo nas suas limitações e fazer as escolhas de convívio conforme a gente se sinta no caminho do crescimento interior. Se a convivência produz em nós uma oportunidade do aprendizado, então vale a pena esse convívio. Se ela não produz em nós esse crescimento, a gente tem que refletir se vale a pena continuar esse relacionamento. E se continuar, que seja para o bem do outro, né? Que seja para a integração. Aí vocês vão dizer assim, mas então, se for assim, a gente vai virar um ermitão, né? Um eremita. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para a gente se isolar do mundo. Eu também não estou dizendo para a gente sair escolhendo só as pessoas perfeitas para a gente ter relacionamentos. Não é isso. O que eu estou dizendo é a gente ter a consciência dos nossos relacionamentos. E a consciência dos nossos atos, dos nossos desejos em relação aos outros. É a gente ter isso desperto, né? Vamos pensar ali nos apóstolos. Os apóstolos, eles queriam que Jesus fosse o rei dos judeus, não é isso? Eles amavam, ninguém tem dúvida que eles amavam Jesus, né? Judas amava Jesus. Só que na hora H, Judas traiu, Pedro traiu, os outros apóstolos todos fugiram. O único que apareceu ali do lado de Maria foi João Evangelista, né? E as mulheres, surpreendentemente para eles, né? Algumas mulheres apareceram ali nos pés do Evangelho. A gente sabe de Maria Madalena, Joana de Cusa e provavelmente Maria, que era irmã de Marta, não sei se Marta também estava ali, enfim, as mulheres estavam ali, né? Também tinha uma questão social, óbvio, né, que era tolerado na cruz parentes e amigos dos crucificados que não ameaçassem os soldados romanos. Então eles olhavam as mulheres assim, a mulher não vai atrapalhar em nada, deixa a mulher aí, né? Então tinha uma certa tolerância para isso também. Mas vejam, João foi aceito. Provavelmente ele usou até uma desculpa com alguma astúcia, diz, não, eu estou acompanhando a mãe do crucificado, né? E aí eles deixaram. Então veja, mas isso é justo, é só um medida de coragem, né? Os outros apóstolos podiam ter feito o mesmo, né? Ou até podiam ter ido lá, se arvorado de alguma forma, para tentar assistir. O fato é que o amor dos apóstolos e dos discípulos por Jesus era, de modo geral, um amor interessado. Eles queriam que Jesus fosse o rei dos judeus, o Salvador, o Messias, e, portanto, os libertasse. E com isso, né, nas palavras até... fugiu o nome agora da mãe do João Evangelista. Alguém lembra? Fugiu agora aqui o nome dela. Vou lembrar daqui a pouco. Não. Vou lembrar daqui a pouco. Isabel. Não. Isabel era prima de Maria. É outro nome. Bom, enfim. A mãe de João Evangelista, quando vai apresentar ele e o irmão para Jesus, né? Ela diz assim... eu queria que você colocasse um dos meus filhos do lado direito e o outro do lado esquerdo. E aí Jesus olha para ela e diz, olha, esses lugares estão reservados a quem beber do meu cálice. Né? Então, isso é uma dinâmica da evolução do Espírito. Quando Jesus diz assim, esse lugar está dedicado a quem beber do meu cálice, o que ele está falando na prática? Para aquele que não tiver interesse. Para aquele que tiver o amor incondicional, que tiver o pleno desprendimento, né? Para poder, de fato, atingir esse merecimento. Então, veja, isso tudo é um processo de virtude. Então, lembrando, ninguém nasce com a virtude. A virtude, ela é um aprendizado. A virtude é um processo de várias e várias encarnações. Mas as provas, elas vão ficando cada vez mais difíceis. Né? De propósito, porque a gente tem que chegar uma hora e falar assim, bom, passei, agora eu estou pleno. Né? Então, para isso, a gente tem que estudar, e a gente tem que praticar, e a gente tem que ir alcançando essa autonomia, a autonomia da virtude. Então, o caminho evangélico, ele é o caminho do desinteresse. E quando a gente vê essa mensagem de Jesus, né, voltada principalmente para
o amor incondicional, a gente começa a compreender que no círculo dele de convivência, muito provavelmente não havia ninguém ali alcançado esse nível, né? Talvez, pelo que nos narra hoje a espiritualidade, Maria de Magdala, né? E a sua mãe. Mas, mesmo assim, ela na condição de mãe, do amor materno, ela deve ter também duvidado, deve também ter esperado esse Messias. É muito possível que isso tenha acontecido. É natural que isso tivesse acontecido, né? A ressurreição é que era a virada de chave para que as pessoas caíssem em si, que o reino dos céus não era desse mundo, embora Jesus já tivesse avisado. Mas e nós aqui? Nós continuamos esperando esse reino dos céus, né? A gente quer o reino do outro, né? A gente quer ser rei ou rainha para o outro, né? Isso é tão comum até nas nossas relações carinhosas, não é assim que a gente chama? Né? Meu rei, minha rainha, minha princesa, meu príncipe. Quando a gente tem filho, né? Eu cansei de chamar as minhas filhas, até hoje eu chamo de princesa, né? Porque é um gesto carinhoso, mas no fundo, quando a gente cria essas figuras, essas nomenclaturas, a gente já deposita nesses dizeres uma expectativa desse outro. A gente já está em busca de uma certa retribuição, de uma certa admiração desse outro. A gente quer a atenção. Mas, quando a gente espera demais a atenção, a gente volta a ser aquele bebezinho. Aquele bebezinho que está aqui esperando a mãe ali no berço pegar no colo, dar de mamar, dar atenção, dar cuidado. Para um bebê, isso é compreensível. Então, na primeira infância da humanidade, essa carência era compreensível. E a gente vê as figuras enviadas pela espiritualidade como personagens muito fortes, personagens tidos até como deuses, né? Se a gente vai para as mitologias antigas, a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia chinesa, né, a oriental e de modo geral, hinduísta, etc., há muitas figuras chamadas deuses, né? Eles associavam a essa ideia. O próprio índio brasileiro associa a natureza aos deuses, né? Tupã, né? E assim por diante. Então, chama a lua de Jaci. Então, todas essas nomenclaturas, elas são importantes nessa mitologia de uma fase de infância, de primeira infância da humanidade, né? Um primeiro estágio. Porque nós estávamos muito carentes e é como uma criança olhando os seus pais. Eles são monstros gigantes, superpotentes, né? Que controlam as coisas e de quem eles dependem, eles não sabem sobreviver. Mas na medida em que a gente vai desenvolvendo uma compreensão de mundo, essa necessidade emocional, ela também tem que ser nutrida e suprida de outra forma. E nós estamos exatamente nesse momento da transição em que a gente precisa compreender as nossas carências e lidar com elas de uma forma que o outro não precise dar para nós algo que sequer ele tem, sabe, ele pode dar. E se ele der, tem que ser espontâneo, entende? Tem que haver uma troca pela fraternidade. A palavra-chave é a fraternidade. Porque num ambiente que ele é plenamente fraterno, ninguém pede nada, né? Então, se o outro está precisando de ajuda, eu me predisponho a ajudar. E se eu estou precisando de ajuda, alguém se predispõe a me ajudar. Eu não preciso pedir. Então, eu não preciso esperar que o outro me auxilie. Eu preciso ter uma certeza nesse ambiente de fraternidade que eu seria auxiliado. E quando a gente fala no Evangelho sobre a fé, é a respeito disso que Jesus está tentando nos ensinar. Diz assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Não precise esperar essa carência toda da atenção do outro. Não procure esse amor, que é um amor que retira do outro, que suga do outro a atenção, que projeta no outro essa necessidade, esse desejo exagerado. Tenha fé. A lei divina vai prover que você receba aquilo que é seu, aquilo que você necessita. Isso vai acontecer. Essa é a lógica do Evangelho. Quando a gente começa a trabalhar com a ideia do amor incondicional,
é fundamental que a gente tenha a humildade e a fé. Então, a virtude, na verdade, é uma virtude de aceitação dos fluxos de acontecimentos da lei divina, do tempo divino e não do tempo material. O tempo divino não é o nosso tempo. A gente começa a entrar em desespero, pede 1000 orações, a gente quer que aconteça isso, para aquilo. A gente não sabe se essa é a melhor solução. Talvez seja melhor esperar um pouco. Quando lá na frente tiver passado o problema, a gente vai refletir e falar, eu acho que aconteceu da forma certa. Ou da forma que eu precisava que acontecesse. Então, esse tempo divino, se a gente está aberto, que a gente tem livres escolhas, se a gente está aberto a ele, a gente não sofre. E é por isso também que o budismo diz que a dor, ela pode ser necessária, mas o sofrimento não. Então, se a gente precisa passar por uma prova, por uma dor, porque está na nossa estrutura kármica, na nossa prova, na nossa expiação, nosso programa de reencarnação, o sofrimento ele está muito mais atrelado ao fato da gente aceitar ou não essa condição de vida. Porque a gente espera do outro. Então a gente espera que o outro nos trate bem, a gente espera que o outro nos perdoe, a gente espera que o outro nos dê atenção, nos dê carinho, nos dê afeto, que o outro nos valorize, nos reconheça. Aliás, a palavra reconhecimento, que a gente procura tanto em trabalho, recompensa, toda a ideia de capitalismo ela está associada aos preceitos de reconhecimento e recompensa. Então, a gente fica lá no trabalho esperando reconhecimento e recompensa. O reconhecimento é a promoção, é o cargo, e a recompensa é o salário. Essa é a lógica do trabalho no capitalismo. Só que isso é a confissão da máxima carência. Não estou dizendo que a empresa e o patrão não tenham que reconhecer a gente. O que eu estou falando é sobre a maneira como a gente se prende, a gente depende dessa expectativa. Como a gente se escraviza a partir desse desejo de que o outro nos reconheça e nos recompense. E a gente faz isso muito, muito, muito no campo do trabalho. Mas também no campo das relações humanas, dos casamentos, das amizades, da vida em família e assim por diante. Imagina se um familiar, quem tem família grande, se alguém da família resolve fazer uma festa e não convida você. Pronto, já acabou ali, Todo mundo que era lindo e maravilhoso, aquela família incrível, já pronto, já vai virar motivo da maior desgraça do mundo. Ainda bem que a gente não sabe mais magia, porque senão a gente já estava fazendo um monte de feitiço. Mas em pensamentos são raios, trovões, tudo quanto é coisa que a gente puder imaginar. Então, e aquele que está mais próximo de nós é o que tem a maior capacidade de nos ferir. Mas por quê? Porque somos nós. Nós é que nos permitimos ser machucados. Nós é que esperamos demais. E quanto mais próximo de nós, mais a gente espera. Mais a gente quer que o outro esteja na sintonia que nós estamos. Acordei livre, feliz, maravilhoso, hoje eu quero tudo de bom. Você fala bom dia e o outro com a cara amarrada. Cara, você fica bravo, Porque fala assim, como assim você não me fala bom dia? Aí você também já fica bravo. Como você não quer falar bom dia? Eu estou te falando de bom dia, estou aqui falando uma coisa maravilhosa com você, você tem que ficar sorrindo, Já começa a gritar, dá bronca. Imagina, você estava feliz até agora. Aquilo virou uma bronca, virou um ódio, Então que felicidade é essa? Que a felicidade que ela depende que o outro reconheça que você está feliz e que diga, parabéns, você está feliz. Você merece essa felicidade. Você quer palco. Você quer audiência. Então a gente não está preocupado em praticar o Evangelho. A gente quer que as pessoas reconheçam que a gente pratica o Evangelho. Aquela caridade de quem doa alguma coisa, 2 segundos depois já estão todas as fotos disponíveis nas redes sociais. Manda para o grupo de família do WhatsApp. E se não tiver curtida e comentário, manda de novo. Porque quer ter certeza que alguém viu e que alguém vai elogiar. Então isso é doentio. Você fala assim, mas é da natureza humana. Não estou dizendo que não. É da natureza humana. Mas é algo que a gente está trabalhando há 6.000 anos, gente. 6.000 anos. Na Terra, assim, nesse fluxo, nesse ciclo, provas e expiações. Nós já estamos há 6.000 anos nessa brincadeira. 4.000 antes de Jesus e 2.000 agora. Mesmo que a gente tenha vindo de outro orbe, de outro lugar, a gente está no mesmo ciclo. Nessa faixa aí. Então, é algo que a gente precisa despertar.
Como que a gente desperta? Pela virtude, né? A virtude é a procura. É você falar assim, caramba, estou me dando conta agora. Agora eu comecei a pensar nisso. Eu vou buscar até ajuda. De novo, vou reforçar aqui. A importância de se buscar as psicoterapias, né? Ou terapias que despertem. Hoje tem tanto tipo de terapia que despertem para esse tipo de consciência. A leitura, né? O estudo verdadeiro sobre isso. Para que a gente comece a perceber sintomas que são repetitivos, comece a perceber os nossos condicionamentos, como a nossa formação humana, o modo como a gente se desenvolve humanamente, como ele é provocado por dependência dos outros, né? E a gente começa a não conseguir mais se libertar, vai produzindo algemas. Então, a gente não consegue viver se não for pelo outro, se não for pelo reconhecimento do outro, se não for pela atenção do outro. Então, podemos continuar com essa carência? Podemos, é uma escolha nossa. Mas a gente também pode aprender a ir se libertando disso. E, de novo, não significa uma vida em isolamento. Pelo contrário, eu tenho dito aqui com bastante frequência, está no Evangelho de uma forma clara. Não há como viver o amor se não for em convivência. O amor pressupõe a convivência. O amor pressupõe o outro, né? Mas se pressupõe esse outro livre. Pressupõe o outro que não está atrelado a nós por uma obrigação, por um dever. Pressupõe um outro que ele pode, no tempo dele, nos amar ou não. Difícil isso, né? Mas se a gente fica atento, a gente começa a aprender a lidar. De novo, como alguém que aprende um instrumento, né? Alguém aqui já teve primeira impressão com o violão, né? Você não sabe nem afinar aquelas cordas, tudo desdenhado e tal. Tem que pedir ajuda para alguém. Afina para mim, por favor. Aí a pessoa afina, toca um pouquinho, você fala, é fácil. Aí você vai tentar botar os dedinhos ali, não sai nada, né? Então você tem que estudar um pouquinho de harmonia, um pouquinho de nota musical, um pouquinho de compasso, de arranjos, né? De tentar entender ali como que as coisas acontecem. Mas um aluno bem razoável, assim, bem razoável mesmo assim, ele aprende uma aula, ele consegue aprender 1, 2, 3 músicas no violão. Né? Então, a nossa vida é assim. Alguém tem que, no início, nos ajudar nesse arranjo. Esse é o papel do Espiritismo. Ele veio nos ajudar. O Espiritismo traz para nós as lições, as primeiras lições desse instrumento, que é a nossa fé raciocinada, né? Ele traz essas lições. Ele nos chama a atenção para esse amor desperto, esse amor de sabedoria, né? Para que a gente comece, então, a interagir com aquele instrumento. Mas o Espiritismo não pode tocar o violão para a gente, entendeu? Nenhum instrutor, nenhum professor pode fazer isso. A gente tem que pegar um instrumento e desenvolver. A gente tem que ter essa coragem, né? Então ele pode nos esclarecer sobre a vida. Ele pode falar, olha, as regras do instrumento são essas daqui, essas são as notas, é assim que funciona, dá lá o exemplo, conta as histórias todas, diz que está do nosso lado, nos amparando, nos consolando, mas o instrumento tem que ser tocado pela gente. Não tem outra maneira. E o que o Espiritismo nos diz? Quanto mais esclarecidos nós tivermos, eu vou usar uma outra palavrinha agora, quanto mais desalienados nós tivermos, né? Os contemporâneos de Kardec, e até um pouquinho antes dele, como Hegel, falam muito da alienação, né? Depois Marx mudou um pouquinho essa ideia de alienação. Vamos pegar a alienação que está lá atrás nos filósofos anteriores, né? A alienação, ela exige... Tem um outro cara também que falou muito disso, que é o Heidegger, embora ele seja criticado por uma adesão ao nazismo. Mas o que vale é a ideia. Depois do que ele fez o comportamento, né, ele vinha fazer uma missão, se ele se desviou ou não, não cabe a gente julgar. Mas na ideia dele, tem uma noção que é o seguinte: aquilo que está escondido e que tem que ser aclarado. Já estava lá nos gregos, mas ele tornou isso mais claro para a gente, né? Então, o Espiritismo faz isso. Aquilo que estava escondido, ele revela, ele traz luz sobre essa escuridão. Então, a alienação é aquilo que está escurecido, obscurecido. Aquilo que está nublado, sem a plena compreensão. E a desalienação é o desvelamento. Então você abre aquilo, você traz luz, traz o esclarecimento. Iluminismo, que é a era que se viveu a partir de Descartes, né, que começa lá
trazer toda essa parte, as grandes reencarnações dos cientistas, dos filósofos, né? Foram primeiro precederos os artistas, na idade do Renascimento, aí depois veio o Iluminismo, todos aqueles grandes cientistas, pensadores, né? E filósofos dos séculos seguintes. Esse período, no Brasil, se traduz como iluminismo, né? Aquilo que vem traz luz. Mas a palavra, em alemão, é esclarecimento. Eu acho que é uma palavra que cabe melhor. Por quê? Porque realmente o processo é de clarificação, é de esclarecimento. Essa é a missão do Espiritismo. Essa é a missão que nós temos que trazer para a nossa vida. Esclarecimento. Então, quando está ali, amai-vos e instruí-vos, é o esclarecimento. É disso que Kardec está falando. É disso que o Espírito de Verdade está falando. É disso que Joana de Ângeles fala nas suas revelações, né? Que nós temos que buscar o esclarecimento. E o que são todos os livros publicados pelo Chico, se não instruções de esclarecimento? Todas as revelações de André Luiz, todas as revelações de Emmanuel, todas as revelações de Humberto de Campos, né? E assim por diante. São revelações de esclarecimento. Está aí disponível. Qualquer um pode ler. E hoje em dia, com a facilidade da internet, do YouTube, qualquer um pode ouvir, qualquer um pode assistir vídeos. Então, o conhecimento ele está disponível como nunca antes, jamais teve na história da humanidade. O conhecimento está muito fácil. Pessoas falando de maneira simples, tranquilas, seguras, né? A gente no domingo aqui está discutindo física, química, biologia. É incrível, né? Não é isso, Ana? Estamos aqui, nós não somos profissionais disso. Não é isso, Pedro? Mas só que a gente consegue, pela revelação espírita, chegar a um conhecimento que às vezes até se antecipa à própria ciência. Quer dizer, o livro que a gente está estudando hoje foi escrito em 1940. Tem coisa ali que ele antecipou várias outras coisas que vieram depois da ciência, ou até explicou coisas que na época do livro da aplicação não estavam tão esclarecidas assim. Que hoje elas estão comprovadas, mas eram apenas teorias, né? Que não se tinha ainda a certeza que aquilo fosse uma verdade científica ou não, ou uma verdade filosófica. Então a gente começa a buscar o esclarecimento na medida em que a gente de fato se coloca para tocar esse instrumento, que a gente se coloca no caminho. O Evangelho é viver a mensagem de Jesus. Não adianta ler o Evangelho, não adianta decorar o Evangelho. Durante alguns séculos, as igrejas diziam e pregavam que aqueles que quisessem se considerar cristãos deveriam saber de cor os versículos da Bíblia. Tudo bem, nada contra se a pessoa quer decorar. Hoje, com a facilidade da internet, do celular e tal, você nem precisa mais. Você pode buscar ali rapidamente. Mas se a pessoa quer fazer isso, tudo bem. Mas o que adianta você saber de cor se você não pratica? Então, o processo de esclarecimento é praticar. No fundo, é uma verdade ética. Por isso que a palavra aqui é virtude, né? A virtude, e sobre virtude, o que Aristóteles escreveu era ética a Nicômaco. Então, no fundo, nossa questão, ou aquilo que a gente chama de paradigma, né, é uma vida ética. Ter uma vida ética. Ter uma vida onde a gente não leve vantagens. Que a gente não queira se sobrepor e tirar o melhor para a gente em prejuízo de qualquer outras pessoas, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém vá saber sobre isso. No fundo, a virtude, ela é um caminho que precisa ter esse esclarecimento para que a gente possa fazer escolhas corretas. Como que a gente pode saber a melhor escolha, a melhor opção, sem o esclarecimento? Se a gente não sabe os roteiros, os caminhos, se a gente não sabe nem para onde a gente quer ir, que escolha é essa que a gente vai fazer? Então o Espiritismo diz, olha, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, a gente não quer reencarnar de novo. Ah, mas eu gosto da minha encarnação. Tá bom, pode continuar reencarnando, mas vem então como missionário, né? Porque viver nessa angústia, nessa dificuldade, nessa condição
de ter ainda que lidar com os próprios erros e reparar os próprios erros e ter que lidar com os erros alheios, é muito difícil, é muito doloroso. Então, o ideal espírita é que a gente não precise mais do ciclo reencarnatório, que também é o ideal hinduísta, e também é o ideal budista e de várias outras religiões. Né? Que a gente passe o que eles chamam de ciclo de samsara. Porque a vida espiritual verdadeira é a vida do espírito. Né? A vida espiritual é a vida do espírito, não a vida material encarnada. A vida material, ela é, no que hoje a linguagem de tecnologia nos apresenta, como um avatar. Né? Aliás, aquele filme Avatar mostra isso de uma forma muito legal. Né? Quem viu o filme, né? Aquele rapaz que entra no programa de computador e dali ele consegue transferir os seus sentimentos para uma espécie de robô, digamos assim, né? Com formato Navi, que eu acho que era o nome lá do ser, né? Azul, mas ele era um ser criado artificialmente. E ele atua, ele tem sensações, tem sentimentos, mas o corpo físico dele ele é paralítico, né? E está lá dentro de uma cápsula. Então, no mundo espiritual, as coisas funcionam mais ou menos assim. Né? O nosso espírito ele está num ambiente próprio, mas nós estamos vivendo no mundo das sensações, como se fosse essa realidade virtual. Né? Então, é isso que a gente quer continuar fazendo? Não, a gente quer ter uma vida plena. Né? A gente quer ter uma liberdade plena. Mas a gente tem que alcançar frequências vibratórias. Né? No curso de domingo, a gente também está falando que a vida ela se define por faixas de frequências, de vibrações. Né? Hoje a ciência ela questiona que não há mais uma ideia sobre partículas, a menor partícula da matéria. Né? Hoje já se parte para uma teoria de que talvez haja ondas, talvez haja frequências. Né? A gente nunca vai chegar nesse conceito da menor partícula. Então, se a gente está falando de frequência, isso tem muito a ver com as ideias espirituais que a gente estuda aqui. Né? E que frequências são essas? Nós queremos continuar na frequência baixa ou a gente quer alcançar patamares mais elevados? Né? Vou dar um exemplo para vocês em casa. Quem ainda tem televisão aberta, se vocês fossem olhar uma faixa de frequência, vocês vão ver que essas televisões... O rádio amador, até antes da televisão, e o rádio e assim a televisão, eles estão nas faixas mais baixas de vibração. Né? São até as ondas mais curtas, porque elas vão mais longe, elas conseguem alcançar. Na medida que você vai fazendo frequências mais moduladas, o que eles chamam de FM, são aquelas ondas de altos e baixos que vão subindo, elas não são tão compridas, elas não alcançam tão longe, elas alcançam distâncias menores, mas em compensação elas vão para vibrações mais elevadas. Os celulares já trabalham em frequências mais altas, a aviação mais alta e assim por diante. Né? Então, quando a gente fala em frequência espiritual, a gente está falando de uma coisa muito lá para cima. E essa noção espacial das frequências tem a ver com a nossa também. Porque para a gente poder atuar nas dimensões mais sublimes, mais elevadas, a gente precisa ter frequências também sutis. E aí tem várias coisas que decorrem disso. Né? Por exemplo, a alimentação. À medida que a gente tem uma alimentação mais leve, menos violenta, digamos assim, a gente carrega na nossa frequência condições de atuações mediúnicas e frequenciais também mais sutis e mais leves. Não é que a gente vai se tornar melhor do que os outros, né? Até para deixar claro aqui. Não significa que a pessoa que é vegetariana ou vegana, ela é melhor que o outro. Não, ela não é. Né? Há exemplos de personagens muito cruéis que eram vegetarianos. Infelizmente, não foi suficiente para que eles se tornassem melhores pessoas. Mas isso faz com que a gente seja mais leve e a gente possa atuar mediunicamente de uma maneira mais fácil. Então, é mais fácil você ter vidências, é mais fácil você fazer incorporações, é mais fácil você fazer desdobramento e projeção astral. Né?
Por isso também que se recomenda na casa espírita, para os médiuns principalmente, quem vem trabalhar como médium, que pelo menos no dia não coma carne, que pelo menos no dia não beba álcool, que pelo menos no dia até se abstenha de sexo, né? Não é que o sexo seja negativo, ou não é que a alimentação carnívora em si seja negativa, embora a gente recomenda, eu falo aqui mais uma vez, quem puder ler Fisiologia da Alma do Ramatiz vai entender muita coisa sobre isso, mas é que todas essas coisas que eu falei nos colocam num patamar de vibrações terra a terra, nos colocam num patamar de sensações, enquanto que as vibrações mais sutis nos projetam em frequências elevadas para que a gente se sintonize com o mundo espiritual, né? Tem vários depoimentos, testemunhos de pessoas que fizeram, por exemplo, jejuns prolongados e durante o jejum eles têm uma revelação, né? Jesus não foi para o deserto 40 dias, não é isso que diz o Evangelho, né? E várias outras pessoas revelam isso também. Então, por quê? Porque quando a gente se desliga dessas necessidades materiais, a gente permite que as nossas células vibrem em frequências mais sutis. Mas a gente ainda não consegue deixar de comer, a gente ainda não consegue deixar de praticar as coisas que nos dão alegria, prazer e contentamento da forma física, como a gente está criado aqui. Tudo bem. Mas se a gente ganha consciência sobre isso, a gente começa a fazer escolhas mais interessantes, pelo menos por determinados momentos, para que a gente se sinta também melhor, né? Para que a gente possa alcançar essas frequências melhores. E também a gente vai atraindo seres mais elevados do nosso lado. Então, isso é a característica da virtude. Quer dizer, perceber que a revelação espírita nos traz as lições necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento, com todo o seu redor de literatura, com as aulas, as instruções, as manifestações mediúnicas, os fenômenos, mas o instrumento da prática da virtude, esse instrumento é nosso. A gente é que tem que abraçar e colocar em prática essas lições. E quanto mais esclarecidos nós tivermos, melhores serão as nossas escolhas. Quanto mais prática a gente tiver, quanto mais a gente exercitar, menos a gente vai errar. No caminho da perfectividade, não da perfeição, porque a gente não vai chegar a ser perfeito. Mas a gente vai avançar bastante. A gente vai ter condição de errar bem menos diante dessas coisas, né? E com isso, desenvolver uma condição de esperar menos no outro, de querer depender a nossa felicidade do que o outro pode nos proporcionar. Ou seja, que a gente possa encontrar o caminho da felicidade a partir de nós mesmos. E aí, estando felizes, então aquele verdadeiro sentido do amar ao próximo como a si mesmo, né? O que significa? Se ame primeiro. Se ame verdadeiramente. Seja capaz de você sentir esse amor. Porque você vai transbordar esse amor. Esse amor vai te encher tanto o peito que você vai amar o outro sem esperar que ele te ame de volta. Porque você já está bem, você já está feliz. Se o outro chamar, melhor ainda. Vai lá, abraça, beija, seja feliz. Mas se ele não puder fazer isso, se ele não tiver no momento dele, se ele não for ainda capaz, tudo bem, né? E se aquele não estiver te fazendo bem, conviva, mas procure outras coisas, né? Se abra para o mundo, né? A flor, ela ama incondicionalmente. Sempre vem aqui uma mensagem, o meu marido Rosário costuma trazer muito essa mensagem da rosa, né? A rosa, quando ela se abre, ela não pergunta para alguém, tem alguém me vendo? Alguém sentiu meu perfume? Né? Tem um passarinho que pode vir aqui fertilizar? Né? Não. Ela não está em busca de audiência. Ela se abre para o mundo. Ela não sabe se vai chover, se vai ter sol, não sabe se vai bater um vento, se alguém vai colher, podar. Ela se abre, né? O resto está nas mãos de Deus. E é assim que a gente deve confiar na nossa vida, na nossa existência.